Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo. Estamos online, estamos ao vivo, gente. Está chovendo muito no Rio de Janeiro, galera, mas não nos atrasamos, viu? Ficaram no chat aí falando, será que vai atrasar? Não atrasa, irmão, aqui gerar impermeável. A pessoa é feita aqui de tactel, te vê aqui no bote, mas estamos vivos. Vai chover 600 milímetros no Rio de Janeiro até domingo. Quem viver verá, galera. Um beijo para todo mundo aí de todo o Brasil. Um beijo para os nossos incríveis pró-alunos. E hoje, pessoal, a gente não vai falar de menino Trump. Vocês sempre entram no chat já falando, né? Pensa que eu não tô vendo aqui vocês falando aí que eu fico de brincadeiras diferentes com o Trump. Nunca brinquei com o Trump, nem nunca brinquei desse negócio de acerta. Esse negócio aí, Osmar Filho. Segura tua onda aí, rapaz. Sexta-feira você está muito animado. Fica calmo. Não vamos falar de Trump hoje, pessoal, apesar de saber que essa semana, menino laranja, né? Orange Kid, fez aí suas peraltices. Mas mais à frente a gente faz uns vídeos sobre isso, a gente volta a falar dele ainda, né, no nosso conteúdo. Mas hoje vamos falar de Brasil! Mostra a tua cara, vem! Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Moleque, vamos falar de Brasil e seus ciclos econômicos, aproveitando a esteira do lançamento da novela Vale Tudo, a gente vai falar do Brasil, né? Vamos botar o Brasil pra mostrar a cara e uma varredura, gente, do século XVI até a contemporaneidade, né? Vamos fazer aqui, obviamente, um passo a passo cronológico. Claro que a gente não vai falar profundamente de cada ciclo econômico no Brasil. Lembrando, gente, que os nossos pró-alunos têm na plataforma esses assuntos de forma esmiuçadinha, detalhadinha. Você tem as aulas de cada período e hoje nós vamos fazer aqui essa análise geral. Beleza, galera? Vamos lá, então, começando por entender que o Brasil teve durante o século XV, XVI, XVII, XVIII, indo já para o XIX, um sistema que era colonial. Ah, claro, beleza, independência, 1822, show. Mas o Brasil ainda viveu ali, gente, de 22 a 89, no século XIX, num modelo que era o Brasil Império, mas pô, completamente dependente de exportação de commodities para atender o mercado internacional. Então é importante entender que o Brasil sempre teve a estrutura agrícola, né, gente? O agro, que é tech, que é pop, que é tudo, né? Ele nem sempre foi tech, nem sempre foi pop, mas ele sempre foi tudo, porque de fato tivemos muitos ciclos econômicos, né? A cana, depois você vai ter o período aurífero, depois você vai ter o café, tendo essa lógica da agroexportação. Ah, Feitosa, mas minério não é agroexportação. Tudo bem, mas é ainda assim uma atividade primária, uma atividade ligada ao setor de matérias-primas, de commodities, beleza? O Brasil sempre teve essa vocação muito forte em vários ciclos ao longo dessa história. Claro que esse mapa aqui ele é um mapa um pouco caótico, né? Porque ele mostra todos os ciclos e todos os fluxos de interiorização ao mesmo tempo. Vamos então falar de forma um pouco mais pautada. Começando com o nosso século XVI, gente, que é quando o Brasil é descoberto, né? Na verdade, um grande projeto colonial
É 20 giros grátis no Tigre Sortudo? Então presta atenção. A gente desbloqueou um bônus exclusivo para quem apostar R$10 hoje. Sim, apostou R$10 em qualquer slot, na hora você libera 20 giros extras no Tigre Sortudo. E sabe o melhor? Tudo que você ganhar é saldo real, para você utilizar do jeito que você escolher. Mas tem um detalhe, só vale se for por esse link aqui abaixo. Se tentar por outro, não vai funcionar. Então já sabe, né? Clica, aposta e ganhe os seus 20 giros agora. Lembrando que só vale uma vez por pessoa. Minha meta é mais segurança, independência, conforto e estabilidade. Consórcio de imóvel, a partir de R$ 389 em até 240 meses. Zero juros, zero entrada. Para te ajudar nas conquistas que mais importam e que menos pesam no bolso. Se ligue agora. Povos que já tinham ali uma atividade aurífera muito forte, os povos, né, da América Hispânica já estavam ali ligados ao ouro e prata. Aqui você não tinha essa mesma lógica com os nativos brasileiros. Então você vai criar um sistema de divisão territorial em capitanias que vai voltar-se para o modelo de plantations. Lembra dos plantations? Monocultura, exportação, latifúndio, escravidão. Então eu vou passar a usar essa faixa territorial para extrair o pau-brasil inicialmente. Feitosa, existe um ciclo do pau-brasil? Você não chega a ter um ciclo, né? Porque o pau-brasil ele não tinha um volume de mercado tão expressivo quanto a cana, que já começa a ser plantada com muito destaque em algumas capitanias. Onde você sempre ouve falar em história que existe um sucesso maior da estrutura da cana, gente. Pernambuco e São Vicente, que é o quê? Nordeste e Sudeste. Por quê? Nordeste eu já vou encontrar solos mais férteis, especialmente na zona da Mata Nordestina, região do solo de Massapê. E São Paulo, galera, São Vicente ali é muito próximo a São Paulo, é uma área onde eu tenho aqueles famosos solos de terra roxa, que são solos férteis, ricos em enxofre, ricos em materiais de origem vulcânica, onde eu vou ter ali substratos que permitem um grande desenvolvimento agrícola. Então, no Sudeste e no Nordeste, eu vou ter um sucesso da cana. Cana plantada para atender ao mercado exterior. A metrópole Portugal, no caso do Brasil, né, tinha ali a primazia, o monopólio, o pacto colonial com o Brasil. Então o Brasil vendia tudo que produzia para a metrópole portuguesa, né, que ali ia passar a organizar o mercado. Claro que a Holanda também vai ser ali uma grande intermediária desse processo, mas a gente vai ter esse século XVI e XVII pautados nesse modelo ali econômico canavieiro. Começa a ver ali, você aprende em história, um relativo declínio ali no século XVII da cana. Não que a cana tenha se desvalorizado, mas você tem umas tretas entre Portugal e Holanda. A Holanda meio que fica de mal com Portugal, passa a plantar cana aqui para cima, na região das Antilhas, né, que é uma colônia holandesa histórica, e passa a competir com Portugal. Só que a Holanda vendia tudo, né? Portugal não tinha ali um domínio de mercado tão grande. Então, a cana do Brasil, ela dá uma declinada, beleza? Em termos de exportação. É nesse momento que você vai ter aqui a pecuáriazinha. Essas áreas em rosinha aqui, gente, já é o colono no Brasil trabalhando alguma atividade que pudesse dar uma rentabilidade a ele internamente. Então esse é o lance, né? Quando o cenário externo tá bom, o Brasil só olha para fora. Quando o cenário externo tá ruim, é que o Brasil olha para o seu interior. E a gente vai ver isso aqui algumas vezes dentro dessa aula, beleza? E aí chegamos ao século XVII, que é quando o Brasil está olhando para onde? Para dentro? Ou seja, vai começar a rolar drogas do sertão, o cara vai começar a descobrir especiarias, né, que, além do litoral, chamadas especiarias amazônicas, né, Guaraná, né, o látex, começam ali a ser pouco a pouco conhecidos por esses colonos, porque você tem expedições interioranas. Olha as setinhas, ó.
Olha a pecuária trazendo o homem para o interior, áreas de pastagem, né? Vamos botar o boizinho para comer o capim, formando vilarejos interioranos. É quando o Brasil começa a desbravar esse litoral. A cana continua, ó, em rosinha, você tem a cana ainda presente. Mas você vai ter a expansão gradual dessa pecuária. E nessa mancha aqui, galera, eu já tô tendo aqui missões jesuíticas, descobrindo em contato com os nativos produtos, especiarias amazônicas. Não é que esses produtos eles tinham a mesma relevância de mercado que a cana, mas já começam a trazer para o interior esse olhar, esse foco. Beleza, galera do chat? Só pra gente compreender como é que funciona essa parada. E ali no século XVII eu já estava começando a descobrir devagarzinho o ouro. Lembra dos nossos amigos bandeirantes, né? Que eram contratados para ir atrás desse ouro, porque era, né, gente, período mercantilista, né? O grande símbolo de acumulação de riquezas, desculpem, era o ouro. Então você vai começar a pagar os capô, vai lá e corre atrás. Tem até a série da Globo muito boa, né? Tem na Globoplay, chamada A Muralha, que mostra muito o início desse bandeirismo aurífero no Brasil. Excelente, né? Tem mais de 20 anos essa série, mas é muito boa, né? Tem ali atores famosos que participam. Quem gostar de história desse período vale muito a pena. Aí chegamos no século XVIII. Século XVIII já tinha novidade. Qual é a novidade? Brasil tem ouro. Bum! Aonde tem ouro? Sudeste, especialmente aonde? Minas Gerais. Ah, irmão. A lógica, que era muito nordestina num primeiro momento, inclusive a capital do Brasil era Salvador, o foco agora vem para onde? Sudeste. Eu venho para cá. Ó. Eu atraio o olhar, a política, o grau de protagonismo e importância para o Sudeste. O Rio de Janeiro vai passar a ser a capital. Por quê, Feitosa? Eu tinha que ficar perto do ouro, pô. Eu tinha que fiscalizar o ouro. Eu tinha que estar ali, né, dentro de uma estrutura de constante vigilância. Por quê, galera? Ouro era facilmente contrabandeado. Gente, você não encontrava lá pepita de ouro, pô, já pronta não, pô. Não, a barra de ouro. Eram pequenas pedrinhas. Você tinha ali a mineração de aluvião, o cara ficava ali no rio com a peneira para pegar algum sedimento aurífero. Você podia ali facilmente esconder aquele ouro. Então, Portugal vai trazer uma estrutura política administrativa para o Rio de Janeiro. É o período que se aprende a história do pombalismo, lembra? Que é o Pombal, Marquês de Pombal, um nobre português. Por que Portugal manda um nobre, alguém da corte portuguesa para cá? Porque o Brasil passou agora a ter um papel importante. Não ia mandar o rei nesse momento, mas o Marquês de Pombal estava ali, que passa a ser o grande administrador da colônia e a conduzir essa exploração, pessoal, que depois começa a desbravar outras regiões. Você vê que o centro-oeste a gente vai encontrar ouro e diamante, interior da Bahia também, né, cidade de Diamantina, Chapada Diamantina, né, gente, vai encontrar diamantes aqui. Mas, sem dúvida, a grande exploração vai ser em Minas. Feitosa, acabou a cana, acabou a pecuária? Não, gente, aqui a cana, ó, continua no rosinha. Olha em verdinho escuro aqui, é a pecuária, mas não eram mais as atividades predominantes, beleza? Importante entender esse contexto. É o chamado ciclo aurífero, né? As drogas do sertão estão aqui. Então você vê que os períodos anteriores, eles não se apagam. Só que eles dão espaço para o ouro, que é muito importante, né? Que vai ser politicamente um alvo de muito interesse. Show? Tranquilo, gente? E aí chegamos no 19. O 19, gente, o ouro já tinha entrado em declínio. Por quê? Portugal secou a fonte. Não é que o ouro no Brasil acabou, mas aquelas fontes conhecidas começaram a esgotar. Portugal ali com uma política tributária, que você aprende história, né? Muito intensa, né? De talha, derrama, aqueles impostos todos ali. Seca a fonte e você meio que mingua a atividade aurífera. Século XIX é importante frisar, galera, que você já começa a ter ali o início da cafeicultura, que emerge ali como uma elite rural renascida, porque eu tive aquela elite da cana do passado, essa elite continuou forte, mas o ouro assumiu o protagonismo, e o café, que era um produto muito valorizado no mercado internacional, passa agora a ter os holofotes. Só que agora, gente, enquanto na cana-de-açúcar eu tinha ali uma aristocracia rural nordestina muito forte, agora eu vou ter uma aristocracia rural
paulista, desculpem, muito forte. E é aqui que São Paulo traz para si esse protagonismo econômico, galera. É o início do grande enriquecimento, da fixação de capital, da fixação de riquezas em São Paulo. A elite cafeicultora paulista passa a ter muita influência. O Brasil estava passando por transições políticas. Lembrando, né, galera, você tem independência do Brasil em 1822, onde há ruptura, né, com Portugal. Pô, independente, o maluco era rei, deixa o filho aqui, né? Grande rebeldia, nossa. Ai, papi, ficarei aqui, né, porque digo que fico, né? Essa história aí do primeiro reinado aí, meu irmão, caraca, mó fábula que contaram pra gente. Mas o lance aqui é entender que o Brasil estava passando por uma transição. Quando ele se torna independente, pessoal, você tem ali, obviamente, né, a governança por parte ali do Império, mas quem economicamente assume o protagonismo é esse agro paulista. O agro já começa aqui a ser pop, a ser tudo. Ele já passa ali a dar as cartas, ele passa a ter influência, o dinheiro, tudo por trás da coroa. Você tem que entender, galera, que esse absolutismo que você acha que existe, né? Eu bato o cajado mágico no chão, eu sou o rei, isso aí, gente, é medieval, pô. Aqui, Dom Pedro I tinha que lidar com a galera ali. Ah, mas ele tinha poder moderador, tinha ali uma série de questões, mas, cara, a elite rural passa a ter, voz, passa a impor a sua ótica. E é nisso que há o crescimento da cafeicultura, né? Você vai ter o avanço do século XIX. Lembrando que no século XIX, pessoal, o Brasil vai se tornar república no final deste século, mas antes, let's talk about Mauá. Temos que falar de Garoto Mauá. Garoto Mauá, gente, era um grande latifundiário que vai vender suas terras, por isso o nome dele era Barão, né? Barão, gente, Barão, Duque, Conde, Visconde, Marquês, são títulos de propriedade atribuídos a terras, a tamanho de terras. Então, o Barão de Mauá era um cara que tinha terras no tamanho de um baronado. Baronado é um troço gigante. Só que em 1850, você vai aprender em história, você teve a Lei de Terras. A Lei de Terras, ela permite pela primeira vez que você venda terras no Brasil. Ué, Feitosa, não podia vender terra? Como assim? A terra era do cara, o cara não podia vender? Lembrando que quando começa essa brincadeira aqui no século XVI, tu lembra como é que esse território foi ocupado? Ah, eu lembro, capitanias hereditárias, sim. Mas quem ocupava essas capitanias? Nossos amigos donatários. Quem eram os donatários, Feitosa? Eram caras que vinham de Portugal com um título de terra chamado Carta de Sesmaria. A Carta de Sesmaria era um documento que dizia o seguinte, olha só, o Dom fulano de tal, você tem uma terra aqui no Rio Grande do Norte, você pode ali se estabelecer com a sua família, plantar, vender, só que você não pode vender a terra, você pode vender o produto da terra. A terra, ela é sua através de uma doação da coroa portuguesa. E ela só pode ser passada adiante através de hereditariedade. Beleza? Você começa a ter essa ideia da perpetuação do poder da terra numa mesma classe social. Eu tenho terra, deixo pro meu filho tem terra, deixa pro meu neto tem terra, deixa pro meu bisneto, e aí você vai o quê? Criando essas grandes castas rurais brasileiras de 400 anos de famílias muito ricas, que não podiam até então vender suas terras, mas aqui puderam pela primeira vez. Menino Mauá era um cara que tinha uma visão um pouco mais, digamos, moderna, né? Ele vai pra Europa, ele se maravilha, gente, estou falando de 1850, 1860, ele tá vendo ali o apogeu da primeira Revolução Industrial, já estava quase indo para a segunda, era Inglaterra potência, eram trens, eram máquinas a vapor, setor têxtil, bancos. A Europa estava entrando ali no capitalismo monopolista, financeiro, conglomerados empresariais. O Mauá volta para o Brasil muito acelerado. E ele fala, Dom Pedro II, eu tenho o desejo de implantar um modelo industrial no Brasil. Vou usar o meu dinheiro, conto com o seu apoio e vamos estabelecer um modelo industrial ferroviário no Brasil. Isso aqui, gente, se chama, né, Estrada de Ferro Central do Brasil com o terminal Dom Pedro II, que vai fazer, gente, a interligação da metrópole do Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, indo até o interior e fazendo aqui, a ligação do
Vale do Paraíba do Sul. Tu sabe o que é isso aqui, gente? É o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, ó. Resende, Barra Mansa, beleza? Volta Redonda fica nesse entorno aqui, Valença. Aqui eu tô falando de interligação, ó, Petrópolis. Eu tenho aqui, gente, a Baixada Fluminense, né, conhecida hoje, o centro do Rio de Janeiro, conectado por trilhos. Gente, o Mauá meteu mais de 10 mil quilômetros de trilhos no Brasil. O Brasil hoje tem em torno de 35 mil quilômetros de trilhos. A gente vai passar essa raiva na aula de transporte em breve. Mas 1/3, basicamente, da malha atual de trilhos no Brasil foi criada durante o período Mauá. Tanto que o cara chama de Era Mauá. Tem gente que acha que o Mauá foi governante do Brasil. Não. Ele era um empreendedor, né? Que queria industrializar o Brasil. É quando você começa a criar complexos industriais. Pouco a pouco, indústrias têxteis começam a surgir no Brasil. Indústrias, né, de bens de consumo, de roupas, de calçados. O Brasil, ele começou ali, gente, a respirar uma movimentação, uma aceleração econômica muito grande. Só que quem é que ficou esquecido, gente? The coffee makers. Os cafeicultores ficaram de lado, gente, e começaram a se sentir tristes. Especialmente por quê, meus amores? Porque quando o Brasil se lança na empreitada industrial, quem é que não gosta? Inglaterra. Inglaterra era a dona do mundo nessa época. Inglaterra joga nos peitos do Brasil, sabe o quê? Aí, ó, se vocês continuarem incentivando o Mauá dessa forma, com tarifas, né? Você tinha tarifas aqui do governo, né? Como a tarifa Alves Branco, que deixava o produto internacional mais caro para o produto nacional ficar mais barato. O Brasil, gente, ele estava no caminho do industrialismo, tal como os Estados Unidos. Só que aí vem a pressão. A Inglaterra fala o seguinte: se vocês continuarem com esse apoio à indústria nacional, competindo conosco, ingleses, que somos tão amigos de vocês, que vendemos os tecidos sempre com tanto carinho, a gente vai ser obrigado a, sei lá, deu uma ideia aqui, não comprar mais o café de vocês. Ah, meu irmão, aí o agro ó, emerge, essa elite aqui, que é, obviamente, interessada somente nos seus próprios objetivos. Nunca houve um projeto nacional decente organizado pela elite brasileira. Isso é uma lástima, né? Elite do atraso, né? Como diz o Josué. Você tem essa questão da pressão. Os cafeicultores vão falar: Dom Pedro II, o senhor escolhe. Ou você apoia essa empreitada do Mauá e a gente não te apoia, ou você tira esse apoio e a gente continua te apoiando. Pô, galera, era impossível você manter um governo sem sustentação econômica do agro. O que tinha que ter acontecido naquele momento era um pacto da elite cafeeira com a elite industrial, com ali o segundo reinado. Na verdade, não tinha nem segundo reinado, né, gente? Vamos falar a verdade? Pô, Brasil, cara, com Dom Pedro II ainda, 1863... Vagabundo lá fora, pô, já teve Revolução Francesa há muito tempão. Pô, Estados Unidos já tá completando quase 100 anos de independência. E o Brasil ainda nesse movimento arcaico, oligárquico. Sempre com esse gosto, né, gente, de século XVI. Nossa, é um apego a essa estrutura obsoleta. E aí fizemos o quê, galera? Rompemos com o Mauá e entregamos à Inglaterra o direito de manter o nosso abastecimento de bens industriais, ou seja, a dependência econômica e tecnológica sempre perpetuada, o agro no poder, sendo que o agro não tem nenhum interesse na tua vida. Por quê? Ah, Vitor, deu o agro? Não, é porque o agro ele só se interessa em plantar e vender para o exterior. Se você está comendo, você está vestindo, se você está na universidade, o cara está pouco se lixando, porque não faz parte da cadeia econômica dele. Então o Brasil perdeu uma grande oportunidade. Por quê? Industrial, ele quer saber se você tem emprego. Sabe por quê? Porque se você não tiver emprego, você não compra o produto dele. Ele está interessado se você está na universidade. Sabe por quê? Porque ele precisa de engenheiros, de técnicos para trabalhar nas suas indústrias, para desenvolver tecnologia. Os Estados Unidos, gente, mergulharam no projeto parecido com a Era Mauá, que é lá as famílias Rothschild, Rockefeller, né? E aqui a gente volta atrás. E só vamos ter novamente uma experiência industrial na Primeira Guerra Mundial. Eu faço conta com você, ó, 1863, vamos arredondar 1870? Né? Mais um pouquinho, mais uns anos. Primeira Guerra Mundial, gente, 1914, na verdade, né? Você vai ter ali um período de início
isso, né? É 14 a 17, não é isso? Sei lá, agora, de repente, se eu estiver errado, me corrija no site. Então você tem ali, durante 45 anos, vamos arredondar, um buraco industrial no Brasil. O Brasil vai viver de surtos, gente. Que surtos? Um surto na época da Primeira Guerra, porque a Europa estava quebrada. Se a Europa estava quebrada na Primeira Guerra, o Brasil se industrializou. Quando acabou a Primeira Guerra, afundou. E você tem aqui, olha as oscilações. Olha as oscilações. Eu não tenho uma linearidade na produção industrial do Brasil, né? Quando você vê aqui, né, a relação entre PIB e indústria, o que é PIB, gente? Produto Interno Bruto, é o que eu gero na minha economia. E em laranja, a indústria. Você vê aqui, 1901. O PIB grandão, a indústria lá embaixo. Sabe o que significa isso? Eu não tenho industrialização praticamente. Aí você tem um pico ali, durante um período breve, aí depois declina, aí depois sobe, aí declina de novo, e aí sobe. Esse pico aqui e esse pico aqui, a gente tem que olhar com o nome desse rapazola chamado Getúlio Dornelles Vargas. O Vargas é um cara que ele consegue trazer o Brasil para uma grande participação do PIB industrial, no PIB total. Por que, Feitosa? Por um motivo muito simples. O agro estava ferrado. O Brasil ele só consegue se industrializar de forma efetiva quando o agro está quebrado. Porque quando o agro está quebrado, ele meio que não tem o que fazer. Ele não vai ficar interferindo na política em favor do agro que está quebrado. Então a crise de 29, por exemplo, quebrou o agro. Você lembra disso das aulas de história. Aí a galera fala aí, Vargas é mito. Enfim, sei como eu respondo isso. Vargas tem meu respeito, eu fico mais preocupado com você. Mas te amo, Gilmarzinho. Mas eu entendo essa visão sua, porque realmente foi um período de desenvolvimentismo. Olha para isso daqui, ó. Vamos olhar só para os números. Entre 20 e 29, tá? Antes da crise de 29. A participação, a produção agrícola crescia, desculpa, isso aqui é crescimento, tá? 4% ao ano. A produção agrícola de exportação, 7,5% ao ano. Produto industrial era 3% ao ano e o físico 4%. Entre 29 e 33 afundou, né, gente? Por que afundou? Porque o café mergulhou. Crise internacional, Europa e Estados Unidos quebrados. Aí, Brasil, café de vocês aí não vamos comprar não, tá? Aí a participação da agricultura no PIB diminui. E o produto industrial começa a crescer. Entre 33 e 39, a produção agrícola crescia na casa de 1% ao ano e a produção industrial 11% ao ano. Por que crescia 11% ao ano, gente? Porque o Brasil não podia mais ser agro, ele teve que mergulhar na experiência industrial. Gente, em 39 o Brasil estava fornecendo motores para aviões ingleses na Segunda Guerra Mundial. Tem noção disso? Foi um período de desenvolvimento no vácuo deixado pelo agro. Quando acaba a Segunda Guerra, você tem imediatamente o início da Guerra Fria. E aí, o agro, ele volta pouco a pouco a se recuperar e o Brasil se abre para a economia internacional para receber produtos estrangeiros. O Vargas, ele tem uma tentativa ali de renacionalização da economia, quando ele volta ali, né, na década de 50, mas já não era possível crescer tanto, por quê? Porque você tem uma influência internacional muito grande. E é isso que caracteriza este garoto aqui, J.K. Porque o Vargas, realmente, o pessoal falou ali, dançava conforme a música, é verdade. O JK também, só que qual era a música que estava dançando aqui agora, gente? Era alguma música em inglês. Você precisava se aliar ao capital internacional estadunidense pós Segunda Guerra Mundial. E realmente, o período do JK também foi de grande crescimento. A indústria chegou a crescer 80% no período do JK, no governo do JK, em 5 anos. Aqueles 50 anos em 5, que vocês vão ver em história, aquilo, claro, é um floreio, né? Mas a ideia de você investir pesadamente em energia, em refinarias, em siderurgia, em infraestrutura. Mas vamos olhar devagarzinho para o principal eixo econômico do JK. Porque o pessoal fala muito em plano SALT, 50 anos em 5. Vamos olhar para o tripé econômico brasileiro. Ó. Estado, governo. O que o governo deveria fazer? Indústria de bens de produção, indústria de base. Então você tinha CSN, você tinha a Petrobras, você tinha a Cosipa, você tinha a Replan, grandes refinarias siderúrgicas do Estado. Show! O Estado providenciando ali infraestrutura.
capital privado nacional. O que é isso, Feitosa? Empresários privados brasileiros. O que esses caras iam fabricar dentro da visão do JK? Indústria de bens de consumo não duráveis. Você sabe o que é o produto não durável? Roupa, calçado, comida, bebida, produto de limpeza, higiene. Gente, o Brasil não tem bons produtos dessas categorias? Claro que tem. Roupas excelentes, alimentos de marcas muito competentes, né? Produtos de limpeza muito confiáveis, higiene, enfim. Mas peraí, o que você sente falta aqui? Celular, né? Televisão, carro, geladeira, circuitos eletrônicos, chips, computadores em geral, tecnologia de ponta. Tu sente falta, não sente? Sabe por quê? Porque no tripé do JK, olha o que capital privado estrangeiro tinha como responsabilidade. Indústria de bens de produção e bens de consumo duráveis. Que são os eletrônicos, que são os automóveis, que são os produtos de maior valor agregado. Isso é um plano do governo. O governo está dizendo, ó, não vai ter indústria nacional de produtos de alto valor, de alta tecnologia. A gente vai comprar de fora. A gente vai fazer roupa, chinelo, comida enlatada ou aço e petróleo refinado. Você tá me entendendo? E o agro, óbvio, continuava também ali a sua empreitada, o agro nunca parou. Então você vê que o Brasil, ele fez opções históricas em depender do capital internacional. Seja na Era Mauá, seja no século XX, filho. O Vargas é um cara que nos anos 50 vai tomar um calor da mídia muito forte, vai ter tanta pressão que vai suicidar, porque ele ousou propor um projeto nacional nacionalista. Tinha. Vargas todos os defeitos do mundo, gente. Ditador, tá? Só pra deixar claro. Ditador. Mas ele tinha um projeto econômico nacionalista. Inclusive, ele aumentava tarifas para produtos internacionais. O Vargas impedia que as empresas estrangeiras no Brasil pegassem o dinheiro que elas tinham e mandassem todo para fora. Não tinha limite anual para você mandar dinheiro para casa. Isso era uma economia nacionalista. O que aconteceu com esse cara? Pressão da mídia, suicídio. E esse cara aqui? Endeusamento, nome de novela, nome de praça, nome de hospital, nome de escola. Por que o JK ele é tão endeusado nesse período? Porque ele fazia o jogo estadunidense, pô. Muito bem. E vai ser exaltado na história econômica brasileira. Outro período muito exaltado, gente. Período militar. Realmente. Ó, evolução da participação da indústria no PIB de uma forma geral. Pô, galera, período militar, ó o pico, ó. A indústria cresceu muito. E Feitosa aí, defendendo a ditadura. Gente, estamos falando de... Tu viu o nome da aula? Ciclos econômicos do Brasil. Economicamente, houve um pico, gente. O pico histórico, inclusive, foi em 85. No último ano do governo militar. Participação da indústria no PIB total. Então o Brasil já foi um país industrial. Mas era uma indústria muito dependente do capital internacional. O problema, eu vou te dizer... O problema não era JK, né? O pessoal falando que rebolava lentinho, né? Ou o governo militar, não. O problema economicamente é o pós. O problema se chama década de 90 em diante, onde todos os presidentes, eu vou repetir, todos, Collor, FHC, Lula, Dilma, Temer, Mito, Lula de novo, todos eles são neoliberais. O que é neoliberalismo, Feitosa? Significa uma mentalidade capitalista de que o Estado, o governo, ele tem que sair da economia e deixar os empresários dominar a economia, porque eles sabem muito mais sobre a economia, sabem sobre a própria economia. Tu tira o Estado e tu privatiza. Esse é um grande discurso. Não. Capital privado, pô, muito mais eficiente. O Estado é corrupto, né? Você sabe como é que é. Se tem Estado, é corrupto. Gente, isso é uma visão propositalmente inserida na nossa mentalidade econômica para fazer você acreditar que o empresário, quando ele domina a economia, ele soluciona tudo. Sabe o que aconteceu no Brasil, gente? Um franco processo de desindustrialização. Ó, eu saí de 22% de participação da indústria no PIB para 11%. No governo Dilma, tá, gente? No governo Lula, ó o declínio Lula. Para com esse negócio de essa polarização direita e esquerda
tosca. É claro que se você botar Bolsonaro e Lula, o Lula está mais à esquerda e o Bolsonaro mais à direita. Mas existe um projeto econômico internacional de dominação da sua economia, tornando você dependente tecnológico crônico. O dólar aumenta 10 centavos, você já quer fuzilar qualquer presidente da República. Sabe por quê? Porque você depende do dólar diariamente. Para comprar esse relógio, para comprar a câmera que está gravando essa aula, para comprar o computador que você está assistindo essa aula, para comprar um celular. A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear. Mais limite no cartão de crédito para curtir a folia? Vem que eu te conto. Com o No Limite Garantido, seu dinheiro rende enquanto vira mais limite para você se divertir. Peça já o seu para não se arrepender depois, hein? A família Real, primeiras fábricas, né, os surtos ali do Mauá. 39 era Vargas Rock and Roll, galera. Indústria tava muito forte, né? Aí você vai ter ali período do café, barará, JK, indústria estrangeira, tanto que você chama de carros nacionais, carros de marcas internacionais, né? Não, comprei um Fiat Uno, carro nacional excelente, Fiat italiana. Não, pô, eu prefiro o meu Gol, né? É um carro popular brasileiro, né? Da Volkswagen alemã. Ah, não, Celtinha é o que há, pô. Carro popularzão. Chevrolet estadunidense. Continua aí, gente. Pensa em qualquer marca. Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan. Qual é a marca brasileira? Você tinha Gurgel na década de 80. Era um carro feito de fibra de vidro. Sabe por que era fibra de vidro o carro? Porque a Gurgel, se ela comprasse aço da CSN, ela pagava mais caro do que a Volkswagen. Você tem noção que você tinha um Estado que dava incentivo na compra de aço para a Volkswagen alemã e o Gurgel brasileiro pagava mais caro? O que ele tinha que fazer para competir? Botar um carro de fibra. Eram carros ótimos. Os carros da Gurgel eram ótimos, ótimos. Mas eles não receberam incentivo, apoio, dinheiro. Aí a gente fica se maravilhando. Ai, a Volkswagen é muito confiável. Empresa empoderada pelo Estado alemão. A Hyundai e a Kia hoje são muito confiáveis. Empresas empoderadas pelo Estado coreano. A Honda é um carro que nunca quebra. Empresa empoderada nos Zaibatsu japoneses. Estado. Dinheiro do Estado. E Feitosas, que é comunista, fala muito em Estado. Não. Meus amores, essa semana saiu uma notícia falando que as pesquisas científicas nos Estados Unidos vão afundar na lama nos próximos anos porque o Trump está tirando o apoio às universidades para os centros de pesquisa estadunidenses. Tudo é Estado. O Estado inicia o processo. O empresário ele leva adiante depois, claro. Mas aqui eu tinha Estado. Aqui o Estado some. Primeiro cavaleiro do Apocalipse, menino Collor. Reformas neoliberais. A crença de privatizar tudo, de que tudo é gasto. Ah, vou botar dinheiro na universidade, gasto. Melhorar a saúde, gasto. Não sei o que, tudo é gasto. Tem que enxugar os gastos, porque o mercado financeiro precisa ficar feliz. Controlar a taxa de juros. Privatizar tudo. E essa é a solução. Confiscou dinheiro da poupança das pessoas. Aí parece que o Estado existe, né? Aqui o Estado foi bem real, né? Era o Estado máximo. Foi lá e tomou dinheiro, devolveu depois sem corrigir juros, deixou todo mundo, né, na M. Aí vem a FHC. Mais reforma neoliberal, má privatização. Mas, pô, aqui você teve o plano real, Feitosa. Sim, deixamos o dólar igual ao real. Caraca, Feitosa, é isso que eu quero. Dólar um real, gente, também quero. Sabe como que eu deixava o dólar a R$1? Eu pegava dinheiro emprestado lá fora e vendia no mercado interno. O valor do dólar despencava. Pô, maneiro, Feitosa, por que não faz isso? Você entendeu o que eu falei? Eu pego o dinheiro lá fora emprestado e aumento a minha dívida. A dívida externa no governo Fernando Henrique Cardoso chegou a quase $1 trilhão de tantos empréstimos para manter ali o dólar a R$1.
Quando o Lula assume em 2003 e a Dilma continua o seu mandato, você acha que eles romperam com essa estrutura? Não. O Lula vai ser aplaudido de pé pelos economistas brasileiros porque ele mantém a agenda do Fernando Henrique. Leia-se, agenda neoliberal, incentivo fiscal para empresários. Feitosa, você é muito anti-empresário, você é hipócrita. Porque você trabalha para uma empresa, os donos do Proenem vão ver você e vão ficar bolados contigo, hein? Não, peraí. Eu sou a favor de incentivo fiscal, mas o cara tem que me provar que ele tem que ter incentivo. Vou te contar a história muito legal. Abriu uma fábrica da Land Rover aqui no interior do Rio de Janeiro, no Vale do Aço. Land Rover, né? Aqueles carros que eu nunca vou comprar, sabe? Caminhonete, 500 mil, maneiro, top. A fábrica, ela gera 200 empregos. Ela recebeu 1 bilhão e 600 milhões de reais de isenção fiscal. Justificativa: vamos diminuir o imposto da Land Rover para que ela possa gerar empregos. 200 empregos. Tu pega qualquer calçadão de bairro no subúrbio do Rio de Janeiro, gera 5 vezes isso. Cadê o incentivo fiscal para os calçadões? Pô, não pode. Não pode ter incentivo para pobre, pô. Agora estão querendo dar incentivo para pobre, pô. Apocalipse zumbi, pô. O rico brasileiro paga 2% do que ganha em imposto. Tu quer botar para 10, os caras estão bolados. Mas tu sabe quem é o rico no Brasil? Não é o cara que ganha 50, 60 mil, 100 mil. É o cara que ganha bilhão. Esse cara não paga imposto. Eu, professor de geografia, eu pago 27% do meu salário em imposto. Entendeu, gente? É tudo invertido. A condução das narrativas é toda invertida. Precisa limpar o seu nome? A GoBravo está pronta para ajudar você. Conte para nós como está a sua situação financeira, que vamos desenhar um plano financeiro personalizado de acordo com a sua realidade. Com parcelas que cabem no seu bolso, acompanhamos você do começo ao fim das dívidas. A GoBravo tem anos de experiência e já ajudou milhares de pessoas pelo mundo. Limpe seu nome com a GoBravo. Com você até o fim das dívidas. Você presta serviços para o exterior e quer receber pagamentos sem taxas abusivas em menos de 24 horas? Como? É só receber com a Remessa, a maior plataforma brasileira de envio e recebimento de dinheiro do exterior, com custo até 8 vezes menor que o seu banco. Tudo online, pelo site ou pelo aplicativo e com dinheiro na conta em até 24 horas. Chega de perder dinheiro com taxas abusivas ao receber do exterior. Vem para a Remessa Online. Galera, primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, eu não estou fazendo uma análise histórica dos períodos, eu estou fazendo um recorte econômico. Aqui não tem projeto, o projeto é só um: privatizar tudo, o Estado sai, o setor privado domina, quem tem dinheiro paga um serviço de qualidade, quem tem pouco dinheiro paga um serviço de péssima qualidade, quem tem menos dinheiro ainda vai viver do público, e o público, ele mingou. Aí a gente gosta de meter pau no SUS, gosta de meter pau na educação pública, né, na segurança pública, mas a gente corroborou com a mentalidade, galera, onde tudo se entrega à elite brasileira e nada fica para a população. E quando se ousa discutir isso, é comunismo. Entendeu, gente? Temos que fazer uma ponderação. Olha o agro brasileiro, gente, só crescendo, amigos e amigas. Em 23, eles bateram o recorde mundial de produção de grãos. Nunca na história um país produziu tantos grãos quanto em 23. 24 caiu, né? Pô, caiu ainda para a média, que é a maior do mundo. Não é que caiu, é que deixou de ser menos recorde. Os caras, eles estão, gente, com um grau de incentivo, de apoio. É juro subsidiado, é linha de crédito pré-aprovada. O Plano Safra todo ano para comprar as melhores máquinas, as melhores sementes, as melhores ferramentas. E o governo que não apoia não, hein? Pra tu ver se os deputados e senadores da bancada rural não vão lá e vetam qualquer medida governamental. É isso. É ser refém do agro desde sempre. Só que o PIB brasileiro, meus amores, o agro ocupa 8%. A indústria 24%. E o setor de serviços 68%. Sabe onde você vai trabalhar, gente? Eu aposto um braço que aqui. Por quê? Porque o Brasil é uma economia terciária. Nós trabalhamos no setor de serviços e comércio. Pô, Feitosa, eu penso em ser um engenheiro agrônomo. Maneiro, tá pensando bem. Aí eu penso em engenheiro mecânico. Maneiro.
Mas a maioria tá aqui, gente. Médico, dentista, advogado, professor, psicólogo, todo mundo tá aqui. Cadê o incentivo para isso daqui? Cadê, gente? Você tá percebendo? Então é uma questão de falta de entendimento do funcionamento geral da economia brasileira para propor medidas assertivas. Aí a gente vai votar, a gente vai questionar, a gente vai comentar em rede social e a gente não entende nem como é que funciona essa composição econômica brasileira. Então aqui, galera, claro, né? Quem sou para em 45 minutos explicar para você o que é o Brasil? Mas é importante fazer esse encadeamento cronológico com as fases para que você possa entender de fato o Brasil e, claro, identificar os problemas, as soluções e as propostas de intervenção aí que o Enem tanto gosta. Beleza, galera? Obrigado a todos aí, pessoal. Um beijão. Valeu, hein? Marcela já tá voltando pra agronomia. Valeu, rapaziada. Um abraço. Bom final de semana. Sextou, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.